Dando continuidade ao assunto de listas, será abordada agora a estrutura conhecida como listas de listas, também chamada de lista composta ou lista alinhada. Para contextualizar o que vimos até o momento, vou inicializar uma lista com alguns valores. Valores vai receber uma lista com os elementos 1, 2 e 3. Esse tipo de lista é uma estrutura que armazena as informações em uma única linha, ou seja, em uma dimensão. Já as listas de listas são armazenadas em linhas e colunas, ou seja, em duas dimensões. Listas e informações vai receber uma lista diferente da lista que vimos até o momento, onde cada índice vai ser um valor. Na lista alinhada, cada índice vai ser outra estrutura, que nesse caso é a lista. E para facilitar a visualização, colocarei cada lista em uma linha diferente. Para isso, basta apertar Enter e o primeiro índice vai ser uma lista contendo as informações Ana, idade 25, profissão engenheira, João 30, médico e por fim a última lista, Maria 40, empresária. Para facilitar o entendimento, irei utilizar o Excel para exemplificar. Quando adicionamos informações a uma lista, por exemplo, 4, 5, 6, essas informações são adicionadas na mesma linha. Isso significa que não há um padrão definido nesse tipo de estrutura. Por isso, até o momento, sempre inicializava uma lista para cada informação e acessava os dados a partir das relações entre elas. No caso das listas de listas, elas possuem uma repetição definida. Ou seja, o primeiro valor da lista vai ser o nome, o segundo, a idade e o terceiro, a profissão. Ao adicionar uma nova informação que é uma lista, essa informação se torna uma nova linha, mantendo a estrutura organizada. Por exemplo, Carol, 26, arquiteta. Dessa forma, não é necessário ter várias listas, uma para cada informação, bastando uma única variável para armazenar todas as informações, o que simplifica muito a sua utilização. Assim como esse exemplo que dei aqui agora. Para percorrer esse tipo de estrutura, basta utilizar o for índice, valores, em enumerate, listas de informações, vai começar do 1, print, índice, valores. Como eu disse, cada índice vai ser uma lista. Esse tipo de estrutura é semelhante ao que vimos anteriormente ao utilizar o zip. No caso do zip, ele retorna uma tupla e já na lista alinhada vai me retornar a própria lista. Assim como o zip, posso realizar o desmembramento diretamente no for. Sei que a primeira informação de cada lista vai ser nome, depois vem idade e por último profissão. Portanto, nome, idade, profissão. Irei comentar esse print, variável nome, possui variável idade, anos e sua profissão é profissão. Aqui diz que Ana tem uma idade de 25 anos e sua profissão é engenheira, Maria 40 e sua profissão empresária. Dessa forma, utilizando o desmembramento, é muito útil para mostrar as informações. Agora, caso seja preciso percorrer todos os elementos que compõem a lista e para cada elemento aplicar alguma operação, por exemplo, precisamos utilizar outro for para isso. Retornar para valores. Como sei que a cada iteração a variável valores vai ser a própria lista, basta utilizar o for para percorrer esses valores diretamente. For valor em valores, problema de indentação, print valor, fora desse for, print asterisco, que será repetido 80 vezes. Na primeira iteração, retorna a lista e a partir disso, percorremos essa lista, retornando Ana, 25, engenheira, e no final, Maria, 40, empresária. Agora irei mostrar como se cria essa estrutura a partir de lista vazia. Para isso, vou utilizar o jogo da Mega Sena como exemplo. O jogo da Mega Sena são 6 números que temos que escolher. Podem ser mais de 6, porém irei considerar 6. E tem que ser números únicos. Além disso, podemos escolher valores entre o intervalo de 1 a 60. Para tornar mais simples a compreensão, irei fazer esse processo por parte.
no primeiro caso, eu preciso utilizar o for para gerar 6 números aleatórios e armazenar esses números em uma lista. Assim sendo, lista final vai ser uma lista vazia, for e em range de 6, número aleatório vai receber init, enter, intervalo de 1 a 60 e depois disso vou adicionar esse número aleatório na lista. Não precisa se preocupar com a parte de números únicos que irei abordar mais adiante. Ao final, irei mostrar a lista gerada. Print lista final. Portanto, é uma lista contendo 6 elementos, só que eu quero a possibilidade de realizar vários jogos, por exemplo, 2, 3, 4, e me retornar em uma única variável esses jogos gerados. Portanto, a estrutura que quero retornar é basicamente o seguinte: uma lista que cada índice vai ser um jogo da Mega Sena. Nesse caso, iremos precisar utilizar outro for, índice range, que eu vou colocar 3, e esse for aqui vai estar dentro do outro for. Vou pagar os elementos da lista final, explicando. O primeiro for, ele diz respeito à quantidade de jogos. Quantidade de jogos. Nesse caso, serão 3 jogos. Já o for interno, ele diz respeito aos números gerados, ou seja, os 6 números gerados do jogo. Além disso, preciso criar outra lista auxiliar. Aux vai receber uma lista e vou modificar a lista final por aux. E fora desse for que gera os 6 números aleatórios, vou adicionar na lista final, .append, a lista contendo os números gerados, aux. Após isso, vou percorrer os elementos. For jogo em enumerate, lista final, start 1, print jogo. Aqui vai dar um pequeno problema, que é, como eu estou reutilizando a variável aux, que é a lista a cada iteração, acontece que as duas listas apontam para o mesmo objeto. O problema de relacionamento que eu falei na primeira aula sobre lista. Para contornar isso, precisamos, ao invés de passar a lista, passar a cópia dessa lista, que nesse caso existe duas formas. A primeira é utilizando o método copy, a segunda é um fatiamento completo. E agora ele já evitou esse problema de relacionamento, só que no primeiro jogo foram gerados 6 números aleatórios, no segundo jogo 12 e no terceiro 18. Pelo fato de que, como em nenhum momento limpamos essa lista aux, a cada jogo gerado, ele vai repetir os números dos jogos anteriores. Por exemplo, no primeiro jogo começou com o número 17 e terminou com o número 41. E esses números são repetidos logo no segundo jogo. Depois ele gera mais 6 números aleatórios, adiciona nessa lista. No terceiro jogo, ele repete os 2 jogos anteriores e adiciona mais 6 números nessa lista. Para resolver isso, após adicionarmos na lista final os números gerados, temos que limpar essa lista auxiliar. aux.clear, ou seja, para cada jogo serão gerados 6 números aleatórios. Esses números aleatórios vão ser adicionados na lista final. Após isso, iremos limpar essa lista auxiliar para que no jogo subsequente ela comece vazia. Ao invés de utilizarmos a lista auxiliar fora do for e com isso usarmos o método copy e o método clear, passar diretamente a lista auxiliar dentro do primeiro for. Assim, eu garanto que a cada iteração a lista auxiliar vai ser inicializada vazia. E com isso, eu não preciso passar nem o método copy, nem o método clear. Perceba que funciona normalmente. E agora iremos tratar o caso para que os números gerados sejam únicos. Em vez do for, vamos utilizar enquanto o tamanho da lista auxiliar for menor que 6. Vou adicionar os espaços para melhor visualizar. E você deve estar se perguntando que tem que terminar igual a 6 e não igual a 6. Pois o tamanho de toda e qualquer estrutura vazia vai ser 0. E quando chegar no número 5, terão sido gerados 6 números. É só contar. De 0 até 5 possui 6 números. Precisamos também fazer uma verificação. Nesse caso, se não tiver número aleatório na lista final, adicionamos esse número na lista auxiliar. Executando, aqui na lista final, na lista auxiliar,
Agora, cada jogo contém 6 números e esses números são números únicos. Executando novamente, os números gerados não se repetem. E irei modificar esse print. O índice, que é T, jogo da Mega Sena é variável jogo. Percebam que a saída é uma lista e posso converter essa lista em um texto. Para isso, irei utilizar o join passando a lista de jogo. Nesse caso, jogos. Relembrando que o join ele só irá funcionar se a lista for string. No caso de número, ele dá um problema e eu vou separar as informações por um espaço. Executando, ele vai dar o problema que espera uma string e encontrou número inteiro. Para resolver, basta converter o número aleatório para string. Assim eu tenho uma melhor visualização dos jogos gerados. E o último exemplo será o sistema de cadastro. Para isso, irei utilizar choice para que a cada iteração os valores serão escolhidos de forma aleatória. Irei gerar uma lista de nomes: João, Victor, Daniel, Lucas, Felipe. Idades, vou utilizar a função list, range entre 20 a 60, pois o 61 não será considerado. Profissões: médico, arquiteto, engenheiro, empresário, segurança. For e em range de 10. O nome vai ser escolhido de forma aleatória. Pós, nomes, mesma coisa para idade e profissão. Nesse caso, precisamos adicionar essas informações em uma lista. Lista informações. Lista informações. Ponto append, nome, idade, profissão. E nesse caso, vai acontecer um problema. Pois o append ele aceita exatamente um argumento, estamos passando 3 argumentos. Quando precisamos passar várias informações para a lista, temos que passar dentro de outra estrutura. Nesse caso, vamos passar uma lista, bastando colocar colchete antes e depois. Após isso, vamos utilizar outro for para percorrer essas informações geradas. For índice, valores, em enumerate, listas de informações, start 1, print, índice, valores. Aqui são as informações geradas e no caso de lista alinhada, existe uma forma melhor de mostrar essas informações do que usando o print. Para isso, preciso instalar uma biblioteca. Então, vamos em configurações, no projeto da aula YouTube Python Interpretador e observem que o único item listado inicialmente é o pip, que é o gerenciador de pacotes responsável por instalar as bibliotecas necessárias. No meu caso, o pip ele está atualizado. Para atualizar o pip é muito simples, basta selecionar e se tiver alguma atualização disponível, essa opção upgrade vai estar selecionável, bastando assim clicar que após alguns segundos irá aparecer a mensagem de atualização com sucesso aqui embaixo. Portanto, para instalar uma biblioteca, basta clicar no mais, aguarde um momento e aqui ele vai listar as bibliotecas. A biblioteca que a gente precisa instalar se chama Tabulate. Pois isso é só clicar para instalar o pacote. Só que eu não gosto dessa forma. Existe uma forma mais eficiente para instalar as bibliotecas quando forem necessárias, que é utilizando o terminal. Vou fechar aqui. Então, basta abrir o terminal, digitar o comando pip, que é do gerenciador, install, espaço e o nome da biblioteca. Esses dois comandos são padrões na hora de instalar e aqui, utilizando o terminal, eu tenho uma flexibilidade maior, pois me permite instalar várias bibliotecas simultâneas e também versões específicas de bibliotecas. Portanto, pip install tablet, enter, e aqui ele está instalando a biblioteca. Percebam que quando ele termina de instalar, ele aparece a mensagem de sucesso. Voltando para configurações, Python Interpretador, agora está listado essa biblioteca Tabulate. Para importar é muito simples. From Tabulate, import Tabulate. O nome são iguais, pois quem criou fez desse jeito. Print, asterisco, 80 vezes. Agora, outro print, passando Tabulate. E como parâmetro, precisamos passar uma estrutura composta, que nesse caso é a lista alinhada. Lista informações,
Vou executar. Perceba que esse é o primeiro caso, utilizando o print, e o segundo caso, utilizando a função tabulate, que já tem uma certa padronização semelhante ao arquivo Excel. E posso melhorar essa visualização. Vou comentar a primeira parte. Dentro da função tabulate, podemos passar outros parâmetros. Nesse caso, table fmt, que é responsável pela formatação da tabela. O valor que irei passar será fence grid. E agora ficou muito melhor a estilização das informações. Outro parâmetro é o non-align center, para centralizar os números. E o que está faltando, basicamente, são as colunas: nome, idade e profissão. Nesse caso, colunas vai receber uma lista: nome, idade, profissão. E vamos passar essas colunas em outro parâmetro chamado headers. Colunas, vírgula. Então, aparece primeiro as colunas e depois as informações. Essa é uma maneira muito mais agradável de apresentar as informações no caso de lista alinhada. Para saber mais sobre essa biblioteca, basta pesquisar por Python Tabulate e nesse primeiro link da própria biblioteca, e aqui terá uma descrição de como se utiliza a biblioteca, ou seja, os parâmetros dela, com exemplos para ilustrar. Aqui é o comando de instalar a biblioteca que vimos e alguns exemplos. Essa parte é de estilização. E aqui são as saídas. Vocês podem consultar depois essa biblioteca para testarem outros formatos caso queiram. E a partir dessas estruturas, como listas de listas, listas de tuplas e estrutura de dicionários, é possível transformá-las em arquivo Excel e CSV, por exemplo. Isso será demonstrado na parte de aplicações de Python, mais especificamente usando a biblioteca Pandas. Se você gostou da aula e deseja apoiar o conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar seu comentário e o like. Até a próxima aula.